Olá, ouvintes! Eu sou Maria Raíssa, aluna de Ciências Sociais na UFRN. Ao meu lado eu tenho Luiz Felipe. Boa noite, pessoal. João Pedro. Boa noite. E Adriel Felipe. E aí, gente, boa noite. Nesse podcast a gente vai abordar o tema Ideologia e Educação. Então, começando primeiramente, sobre o que seria ideologia. A gente pensa muito que hoje em dia tem vários conceitos, mas vamos nos basear aqui no conceito de Marx mesmo, que seria um conjunto de ideias que favorecem o interesse de uma classe dominante. Então, toda a nossa discussão vai estar baseada nesse conceito e não podemos esquecer, como a maioria dos conceitos de Marx é baseado nas classes sociais. Então, aqui vai ter disputa a todo momento, disputa de classes, disputa de currículo, do que ensina, do que não ensina. Disputa econômica, econômica, Porque tem interesse econômico por trás das ideologias também. Exatamente, interesse econômico por trás de ideologias curriculares também, né? Sim. Então, essa disputa ela vai estar permeando toda a nossa discussão aqui, não é, Felipe? Exatamente, principalmente como vamos falar da parte da luta de classes, que essa ideologia tem que ser aplicada e naturalizada, essa ideologia. Como um conceito de... Uma pessoa diz que quem é pobre porque não se esforçou, ela ignora várias condições, ela é uma frase de desigualdade, as condições de desigualdade, o acesso à educação, as oportunidades, as condições que aquela pessoa teve, a trajetória, ela está ignorando tudo isso. Sim, é um mecanismo, né? É uma forma de propagar essa ideologia, de dizer, como você falou, sobre o merecimento. Que a gente sabe muito bem que não existe essa questão de merecimento, porque nem todo mundo começa no mesmo ponto de partida, não é, Adriano? Exato, As pessoas são formadas de forma diferente, de maneiras diferentes. Você nasceu num canto, eu nasci em outro, e por aí vai. Então, todas essas nossas experiências vai formando o nosso sujeito, a nossa subjetividade, e com ela, as nossas ideologias que muitas vezes reproduzem outras ideologias, nem sempre pertencentes à nossa classe social. Infelizmente, a gente reproduz sim ideologias, a gente reproduz sim ideias e valores que não são nossas. Infelizmente, aí a própria Chauí, fala sobre a questão da naturalização, não é isso? Exatamente. A Marilena ela fala muito sobre a ideologia ser algo natural. No caso, que a ideologia quer ser natural, ela quer ser vista como algo natural e algo óbvio, mas na prática ela é só uma cortina de fumaça para as desigualdades sociais, Ela esconde ao máximo as mazelas sociais e principalmente a luta de classes também. Eu me dou a liberdade de dizer isso, um pensamento meu, que a ideologia, ela não, como falei anteriormente, a questão do mecanismo, mas ela é um mecanismo muito bem sucedido da parte da classe dominante, não é? Então, se o objetivo dela é a naturalização, e se o objetivo dela é propagar e reproduzir esses interesses da própria classe dominante, e a gente faz que não somos da classe dominante, nós reproduzimos de maneira involuntária, então, check, sucesso, digamos assim, sei lá. E aí, gente, essa questão da ideologia, o que vocês acham? Ela aparece só na política? Porque a gente tende a pensar, ideologia de partido A, partido B, onde mais a gente pode ver ideologia? Essa ideologia é aplicada socialmente, Você vai ver no âmbito familiar, no âmbito escolar, profissional, religioso, a ideologia ela tá social, tudo englobada. Pois é, ela não é algo somente político, que a gente pensa tá no consciente popular, que a ideologia é algo político, mas ela é político sim, mas ela não está só no ambiente político, como o Felipe agora falou, ela está em todas essas instituições, na escola, que a gente, como o nosso tema aqui é sobre ideologia e escola, a gente vai falar um pouquinho mais, mas ela também está na família, ela está na religião, ela está, enfim, em todas as instituições que nós convivemos, no dia a dia. E aí, a gente parte para a pergunta de como que, se a gente sabe que existe, essa ideologia, a gente sabe que existem esses valores propagados e de uma maneira geral, induzidos a gente a reproduzir. Se a gente sabe que existe isso na escola, como que isso é reproduzido na escola, Adriel? Você que dá aula, enfim, você daqui da nossa mesa, que está mais atuante nesse local. Como você acha, como você vê que isso é propagado? Então, tem muitas formas de propagação da ideologia. A meritocracia é uma, a gente pode abrir um parênteses para discutir ela. Antes aqui da gente começar, a gente estava conversando sobre a ideologia que é passada até na narração, no que nos é ensinado na história, do descobrimento do Brasil, que não é descobrimento, é uma invasão. As pessoas, quando chegaram aqui, chegaram doentes, escorbuto, com... Pois os portugueses chegaram doentes e os indígenas não terminaram com eles. Os indígenas, eles ajudaram, as populações indígenas ajudaram, colocaram eles para tentar se curar de algumas coisas. E depois sofreram com a ideologia, e que a gente sofre ainda hoje,
de que a gente é inferior, de que até a Raíssa tinha comentado comigo antes, que é uma ideologia eurocentrista. É que a gente estuda só autores da Europa, porque a gente é inferior, porque a gente tem menos capacidade intelectual. Supostamente, óbvio, né? Isso é algo, infelizmente, que acontece desde a da época da invasão, né? Que, como você está dizendo, os próprios indígenas sofreram com a ideologia eurocêntrica de que eles eram inferiores, né? Então, é muito... A gente tinha comentado aqui, né, anteriormente também, a questão dos livros de história, né? Que a gente aprende que o indígena, ele trocava a mão de obra pelo espelho, né? Sim. Isso é uma frase de livro. Como, olha que absurdo que a gente consegue pensar hoje em dia, né? Ou então que o indígena é preguiçoso, né? Porque não era nada preguiçoso. Ele só não precisava trabalhar para acumular. Exatamente. É outro tipo de pensamento, é outro tipo de comportamento, né? Isso, e o sistema econômico deles era a subsistência. Ele ia caçar ou coletar frutas, depois o que dava para armazenava, o resto do tempo ele descansava. Comia, né? Ele ia usufruir. Vivia da natureza e cuidava da natureza. Isso, A né? relação. Então não é uma lógica de trabalhar até morrer como a gente tem hoje no capitalismo moderno, né? De acumulação. Porque muitas vezes a gente compra coisinhas na Shopee, na Shein, que a gente não precisa. Tá na promoção, é só R$5. A gente percebe como a ideologia ela está impregnada dentro das escolas, que a gente não tem o menor conhecimento sobre os saberes indígenas, sobre os saberes africanos, uso medicinal de plantas, que ajuda muita gente. E, enfim, é algo bastante presente dentro das instituições também. O próprio currículo, né? Adriel, o próprio currículo, ele não é neutro, né? Então, assim, como a escola poderia ser se vem de lá de cima? Que a gente tá falando muito de escola, mas até mesmo antes do currículo e dos livros, enfim, de todo o conteúdo chegar à escola, isso é pensado também anteriormente, né? Sim. Para chegar o livro na escola, tem uma seleção de editoras, né? Tem o Programa Nacional do Livro Didático. Esse programa vai avaliar os livros, as editoras. Os livros são enviados para a escola, algumas amostras. Nós, professores, a gente avalia essas amostras. E agora deve ter sido adotado, devido ao Enem e aos modelos que a gente tem praticado aqui no Brasil, de adotar livros da mesma editora por uma área. Então a gente escolhe um livro de ciências humanas. Vai ser editora X para todas as disciplinas de ciências humanas. Filosofia, história, geografia e sociologia. E aí, para as outras disciplinas, né, a Raíssa comentou da questão de que a ideologia está muito presente. As outras disciplinas, embora exista a lei dos saberes, a gente falar dos saberes da cultura afrodescendente, afro-brasileira, afro-ameríndia, né, também dos indígenas, tem a lei, mas ela na prática nem sempre é cumprida, né, porque ou por desconhecimento de alguns professores que em sua própria ideologia não aprenderam, ou até consideraram inferiores esses saberes, esses conhecimentos. A reprodução da própria ideologia, né? Que é a reprodução da própria ideologia, né? Que é tão naturalizada que a gente não percebe. Né? Ou então propositalmente, né? Ou propositalmente, né? Ou de repente, por exemplo, uma disciplina como química, matemática, que deveria passar ou estudar isso de forma transversal, né? Nem sempre consegue abordar da mesma forma que as ciências humanas, né, se debruçam sobre esse tema. Nas escolas também. E aí a gente comentando aqui, antes eu falei sobre um relato pessoal meu, em relação ao ensino da Lei Áurea, né? Que eu tinha comentado aqui, foi até engraçado que, infelizmente, eu achava que a Princesa Isabel era a heroína. Eu, como uma criança negra, uma criança preta, eu achava que ela era a minha heroína, né? Sendo que, na verdade, como a gente comentou, né? O Brasil era um dos últimos países que estavam libertando os escravizados. Tem uma abolição, né? Movimento abolicionista. Então, isso não passou de uma pressão, né? O João Pedro mais velho entende, mas o João Pedro criança não entendia isso. E eu falo não somente da minha versão, mas de todos os meus colegas também de sala, né? Sim, eu mesmo achava que a proclamação da independência tinha sido uma coisa linda, heróica. E não foi nada de heróico, né? Inclusive, tem muitas histórias sobre o que aconteceu ali nos bastidores, naquele rio. Uma dorzinha de barriga. Uma dor de barriga. Então, a gente, pelo menos, acredito que hoje em dia, como você tinha comentado, né, a gente está melhorando, mas ainda precisa melhorar, né, essa questão, né, do currículo e dos livros. Os livros ainda são muito eurocêntricos, né? A gente está sempre se detendo muito a autores vindos da Europa, ou teorias vindas da Europa, quando a gente tem bons autores aqui na América Latina também. Além dos currículos serem bastante eurocêntricos, eles também no nosso próprio país, eles são muito focados, os livros, no caso, muito focados na região sudeste, onde boa parte dos livros são produzidos, né? Os autores em geral são de lá. Então tem essa desigualdade regional também na produção de livros aqui no Brasil. E te falar,
uma experiência até que eu vi próprio no meu estágio. Tipo, a minha professora, ela tava no estágio da professora de Sociologia, e ela, nossa, eu adorei essa editora, só que os outros professores escolheram essa editora. Então, vou ter que escolher uma que não tem tanto conteúdo que eu queria passar para os meus alunos que interessam mais, porque tem que ser todos em uma única editora. Tem uma parte do texto que a Marilena Chauvin fala sobre regra da competência, que são quando outras pessoas falam sobre educação, sendo que eles não vivem a sala de aula, eles não são alunos nem professores. E falando sobre essa questão de currículo, é muito notável quem escolhe os conteúdos, o que eles querem que as pessoas aprendam, não ouvindo o que os alunos têm a dizer, muito menos aquilo que o professor mesmo escolhe, né? Então fica muito desigual. E aí, é bem importante também a gente, até pegando esse gancho que a Raíssa falou, falar sobre capital cultural, né? Que eu acredito que pode ser um diferencial, aí é um pensamento mais pessoal meu, eu acredito que pode ser um diferencial do que a gente tem hoje em dia para o que a gente tinha antigamente, né? Que talvez o ensino escolar não tenha mudado tanto, mas eu acredito que o pensamento mais popular tenha mudado um pouco, sabe? Eu acredito que as gerações passando, a gente também, da geração, a gente também contribui para isso, né? Para alertar e abrir um pouquinho mais os olhos dos nossos pais, dos nossos primos, dos nossos sobrinhos, dos nossos filhos, né? Então, por exemplo, eu acho que, por mais que no livro ainda seja falado sobre a Princesa Isabel, algumas crianças, claro que não todas, né, obviamente, mas algumas crianças acho que hoje em dia já pensam diferente, já entendem que a Princesa Isabel não foi essa heroína, né, mas não pelo que ele aprende na escola, mas pelo que ele pode pegar de conversas e de interpretar da própria experiência, né? Então, assim, você pensa numa criança que tem esse tipo de capital, né, de capital cultural. Entra numa escola que escuta isso e questiona, e a pessoa que não tem esse mesmo capital cultural, que não pensa dessa mesma forma, ela chega, escuta a mesma frase, mas ela não questiona, né? E aí entra a reprodução da ideologia, não é? Exato, e a gente tem que pensar também que a escola não está lá só para transmitir conhecimento, né? Uhum. Ela vai transmitir vários os valores, o ensinamento de regras, comportamentos, e o respeito ao horário, convivência, vai ser uma convivência social que não só vai ter o conhecimento ali, vai ter outra. A ideologia também entra nessa questão dos valores, das regras, que vai estar lá situada. Se a gente para pensar que capital cultural é tudo aquilo que é um sistema de predisposições que a gente aprende ao longo da nossa vida, especialmente na nossa família, tá? E se a gente tem um calendário, um mapa em casa, um relógio na parede, um caderno de anotações próximo ao telefone, que era uma coisa muito comum na nossa época, hoje nem tanto. O telefone de hoje não dá para brincar de telefone sem fio. Os alunos dizem, professor, todo telefone é sem fio. Mas na nossa época os telefones eram em um único canto da casa. Aí tinha um bloquinho de anotações, aí quer passar um recado para alguém, vou anotar. Então, só da criança ser criada naquele contexto, ela tem mais facilidade de entender um letramento inicial, né, uma alfabetização inicial assim, em relação à noção de espaço, de tempo, né, de cultura escrita, da importância daquilo, né, e muitas vezes as famílias tendem a desconsiderar, acham que só na escola é que se cria, né, o conhecimento, a cultura, né, e em casa tem muito mais, talvez, até do que na escola. Uhum. Eu gosto de pensar que seriam estímulos, né, que seriam estímulos de aprendizado, que isso não é só passado na escola. Aí partindo para pensando nessa questão do estímulo, né, do aprendizado das crianças, a gente entende que nem todas tiveram esse mesmo, como o Adriano estava falando, esse estímulo para essa escrita, né, acesso, né? Então, assim, como que a criança chega e entra nesse mundo, né, diferente, esse mundo novo que é a escola, e vão ter pessoas, vão ter crianças que já foram estimuladas a essas aprendizagens e outras não. Então, como o próprio questionamento do Bourdieu, esse capital cultural, ele é extremamente importante, né? E é uma questão até mesmo de violência simbólica, como a gente estava falando anteriormente, né? Que eu acho que o Felipe falou anteriormente, que a gente estava conversando, né? Que sobre a violência, você também comentou, não foi, Adriel? Da questão da violência simbólica para essas crianças que não compactuam com a mesma cultura escolar, não é? Sim. Segundo o Bourdieu, quando a gente está num ambiente que é muito diferente do ambiente escolar, no caso a família, a gente tem dificuldade de se encaixar naquele ambiente, de seguir aquelas regras de jogo. Tem um livro dele muito bacana, que é Os Herdeiros, e ele comenta bastante disso. De uma certa forma, algumas famílias conseguem fazer com que o capital cultural seja, entre aspas, herdado. Obviamente ele não é herdado como capital financeiro. O capital financeiro, você é herdado por uma conta bancária e tal, ou bens, né? Mas o capital cultural depende da presença dos pais, né? Ou dos avós, ou dos tios, que tem uma escolaridade maior, que vai te dar um acesso
alguns conhecimentos. É geracional, né? É geracional. Então, assim, você não vai ter só a pintura, você vai ter o acesso à interpretação a uma determinada pintura. Né? E aquela interpretação é um capital cultural de uma obra artística que vai ser por meio de conversas, né? Você vai ser inculcado na cabeça da criança e ela vai entender a lógica de interpretar aquilo, né? Via os pais, enfim, os parentes. Puxando esse gancho do capital, a gente vai também levar o assunto da desigualdade social e da luta de classe, né? Como essa criança vai chegar à escola, né? Ao acesso que ela vai ter. A diferença é que criança não chega com mais condições financeiras de ter um livro, ter um acesso à internet melhor para pesquisar, para estudar. Vai ter ali uma competição, uma questão de o capital cultural vai influenciar também nas condições que essa criança tem para poder adquirir esse capital. Se ela vive numa comunidade, com qual violência ela convive ali, a influência das pessoas, nossa, não estuda, isso não vai valorizar nada, onde você tá, entendeu? E outras pessoas vão motivar, estuda para você sair daqui, vai ser melhor. E também o âmbito da escola onde ela vai estar, se ela vai estar numa comunidade social, se ela vai estar mais num centro da cidade que é mais protegido, mais policiado, da segurança que vai ter essa escola ou não, as condições que vai ter um professor, se é um investimento governamental mais naquela escola ou não, a condição da escola ser particular, a gente sabe muito bem que ela vai valorizar bastante também o ganho de conhecimento, porque não, vamos dizer, não vai faltar um professor para aquela criança em português. Infelizmente, né? E isso aí só é uma maneira de naturalizar pra gente, pela própria ideologia, de que todo mundo tem as mesmas condições para iniciar os seus estudos, né? Esse tipo de questionamento que a gente está fazendo aqui é extremamente importante porque, infelizmente, a gente está nessa bolha, mas nem todo mundo faz esse questionamento, né? A ideologia e esse pensamento de que todos saem do mesmo ponto é muito recorrente, né? Isso. E aí que a gente pode retornar à ideia de meritocracia. Né? A gente pensa que todos saem do mesmo ponto e que a gente estudando muito, todos vão chegar no mesmo ponto final. Primeiro que a gente não começa do mesmo ponto de partida. Né? Os salários dos nossos pais, nossa convivência. Aquela frase lá, todos têm as mesmas 24 horas. Né? Todos têm as mesmas 24 horas. Só que as minhas 24 horas eu tenho que lavar a casa, lavar a louça. 2 horas de ônibus. 2 horas de ônibus ou 3. Né? Enquanto outras pessoas não têm que fazer isso. Então, as 24 horas de outras pessoas podem render mais. Bom, pensando em toda a nossa discussão que a gente teve aqui sobre ideologia, eu vou passar para a pergunta final, que é como que a gente pode romper com essa lógica de ideologia dentro das escolas, nós como futuros professores? Através nós como futuros professores temos um dever, uma missão, né? De como temos o conhecimento de quebrar essa metodologia e transmitir para nossos alunos, né? Através de criar, assim, passar novas metodologias diferenciais, não só um ensino tradicional, entendeu? Vamos tentar puxar um pouco do que a gente vive aqui na faculdade. Exato, e puxar uma roda de conversa, vir aquela cadeira de fileiras, entendeu? O que vocês entenderam desse assunto? Trazer nova metodologia, um vídeo, se a gente puder. Se a escola também tiver construir um vídeo, uma música, recomendar, entendeu? Um filme, entendeu? Porque a gente tem que puxar também a realidade daquela criança. Os jovens de hoje em dia estão mais ligados a mediamente, né? Então, recomendar, escuta esse podcast, vê esse vídeo desse cara, entendeu? Adentrar no universo do próprio aluno, né? Então, que a gente, obviamente, precisa falar de Paulo Freire em relação a isso. Não é? Então, entender, como o Raíssa tinha comentado, entender o cotidiano, entender o aluno, trazer o aluno para a discussão. Então, acredito que essa é uma das maneiras da gente transformar, né, essa cultura. Infelizmente, nós vamos ser barrados em algum momento ou outro, em alguma coisa que a gente vai querer fazer, ou não, né? Pode ser que tenhamos sorte de estar numa escola legal. Eu falo, infelizmente, eu trabalho numa escola que era bem diferenciada, né? Enfim, uma escola dialógica, uma escola voltada à pedagogia de Paulo Freire. Então, lá, como o Felipe estava falando, vamos quebrar essa questão a sala organizada daquele jeito, né, daquele ensino bancário que o Paulo Freire fala, né? Então lá são mais rodas, às vezes a gente vai dar aula, sei lá, no parque e se senta lá no chão e conversa, sabe? Então, tá caminhando, mas é bem importante que nós como professores, e principalmente dessa área, a gente, como a Bell Hooks mesmo fala, né, sobre a transgressão, né, sobre ensinar a transgredir mesmo, ensinar a transformar e a criar essa consciência crítica, porque só assim eu acredito que a gente vai desmanchando, né, essa naturalização. E aí, Pedro, a teoria lá do Paulo Freire que fala de educação libertadora. Isso. Né? O Bourdieu, ele tende a ser um pouco mais pessimista, né? Pensando na reprodução. Mas existem formas de quebrar essa reprodução. Você está falando algumas. Né? Mas pensando em Bell Hooks e no Paulo Freire que você citou, todas essas metodologias, elas
Você considera elas libertadoras? Em que sentido? Como é na escola? Assim, na prática. O nome da própria escola é Escola Dialógica, então realmente nós investigamos toda a maneira de pensar dos alunos, nós planejamos as aulas semanalmente e com muita participação dos alunos também. Então, toda a cultura escolar dessa escola é voltada para ouvir os alunos. Por exemplo, teve uma discussão que teve lá, que aconteceu lá entre 2 alunos, e aí o diretor veio os professores, ficou todo mundo lá na frente da sala, e os alunos... Enfim, teve o carão, né, entre aspas, né? Tem que ter, porque mesmo numa escola assim, existe, né? Educação, exatamente. As regras, socialização. Teve, né? Mas assim, todos os alunos que levantaram a aula acabavam de 5h30. A gente saiu lá de 6h15. 6h15 da noite. Porque todos os alunos que levantaram a mão foram ouvidos. Então, assim, é uma coisa que foi uma frase que o diretor falou que vai ficar, o que for marcado em mim, é o que eu quero levar pro resto da minha vida profissional, né? É muito diferente numa escola que não escuta, que a gente poderia muito bem estar ali na frente, como professores, e ditar, né? Digamos assim, o que os alunos iriam falar, mas não. Todos os alunos que levantaram a mão foram instigados a questionar, a falar, e aí? E você pensa o quê? Então, assim, voltando à sua pergunta, isso é uma das maneiras de uma educação libertadora, né? De a gente ouvir o aluno, de não ouvir somente em discussões, mas também ouvir, por exemplo, no final do dia, no final da aula, perguntar o que vocês estudaram hoje, o que vocês gostaram da aula de hoje, o que vocês acham que a gente poderia fazer de outra forma, que a gente também fala isso, a gente também pergunta isso a eles, sabe, no final do dia. É o transmitir o conhecimento, só que também saber como receber o conhecimento. Exato. Também entenda quem é Que no fim vira compartilhar, né? A circulação de conhecimento. E aquele foco principal da educação libertadora é transformar os cidadãos críticos, né? Não só pessoas vamos sair da escola para cumprir aquela função. Não, ela tem que ser reflexiva, ela tem que saber aprender. Ser uma pessoa crítica. Quem dera ter estudado nessa escola. Eu acho que todo o Brasil vai estudar nessa escola, sendo bem sincero. Então, assim, é um caminho muito árduo, é um caminho muito desafiador, mas eu acredito que existe, sabe? Eu gosto de pensar positivo. Eu gosto de pensar que nós, nessa geração de professores, vai ser uma geração extremamente importante para fazer esse desmanche, né? Infelizmente, nós somos extrema minoria, né, nesse quesito, né? Mas, aos poucos, eu acredito que a educação vai se transformando e vai desnaturalizando essas ideias ideológicas, né? Que o objetivo, eu acredito que seja esse, né? A ideologia vai estar lá, só que nós vamos lutar para quanto mais desnaturalizada ela seja, melhor. É porque neutralidade não existe. Neutralidade não existe. A escola não é neutra, a gente gosta de certas coisas, então a gente pode tender, sei lá, você pode gostar mais de estudo afro-brasileiro, gosto de estudo indígena. Então, a gente não é 100% neutro, ninguém é. Né? Mas aí, com o pensamento crítico, a gente dando, ou pelo menos ajudando na construção desse arsenal, né, de pensamento crítico com os estudantes, a gente consegue mudar para que eles saibam usar esse arsenal, né, para pensar crítico, como você disse, com liberdade, com criticidade. Então isso é o que você tinha comentado, né, Adriel, sobre o capital cultural. As crianças vão ter os códigos, só que a gente vai ajudar elas a interpretar esses códigos, né? Exatamente. A escola ela é reprodutora de ideologias, mas a gente pode, dentro da escola também, destrinchar isso e mudar e levar o pensamento crítico para os alunos. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, estar presente com vocês aqui nessa discussão muito boa para hoje que temos, né? E valeu, galera. Até a próxima. É isso, gente. Vamos ajudar a transformar. Então, vamos transformar mesmo essa sociedade aí. É isso, valeu. Isso mesmo, por mais que seja difícil, por mais que às vezes a vida cotidiana, o dia a dia seja desesperançoso, desestimulante, mas vamos tentando. O Paulo Freire falava em esperançar, né? Usar esperançar. como verbo esperançar. Então vamos todos Vamos esperançar. esperançar que tudo vai melhorar e a gente tá atuando para isso, né? A gente tá se formando para isso.